Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Pense como Empresa do administrador Sandro Souza. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito de uma dúvida de um cliente, que me ligou esses dias atrás e ele está começando a atividade de síndico profissional. Vocês sabem que o síndico profissional, ele não precisa necessariamente trabalhar como síndico em edifícios residenciais. Ele pode também atuar como síndico de edifícios comerciais e inclusive galpões. Existem galpões onde existem diversas empresas que fazem alocação e existe ali a pessoa do síndico que vai ajudar a organizar tudo direitinho lá dentro, tá bom? Geralmente essa atividade ela é feita pelo contratante, que é o dono do galpão. Mas também é uma possibilidade que você tem quando você vai entrar na atividade de síndico profissional. Pessoal, vamos lá. O síndico profissional, ele pode sim ser autônomo, E aí vai caber ao edifício, à empresa que está contratando, decidir se ele vai poder emitir o RPA, Recibo de Profissional Autônomo, ou se ele vai poder emitir um recibinho simples, O recibo de profissional autônomo, ele precisa ter o registro na prefeitura, para ele fazer o recolhimento do ISS. Mas eu já falo para vocês de cara que não vale a pena, porque quando você vai ser síndico profissional e vai ser autônomo, você vai cair naquela tabela do imposto de renda, que é aquela tabela onde quanto maior a sua renda, mais imposto você paga. E aí você pode pagar um imposto de até 27,5%, pessoal, porque geralmente o síndico profissional, ele consegue atender de 2 a 3 prédios, Então, ele vai tirar uma renda líquida aí, de acordo com a última pesquisa que eu fiz aqui para a consultoria. Cada condomínio ele paga mais ou menos, dependendo do porte, em torno de 4 a 5 mil reais. Então, você pegando 3 condomínios, você vai ter um faturamento aí da ordem de, no mínimo, de 12 mil por mês. Então, não vai compensar. Qual que seria a grande dica aqui da consultoria, pessoal? É que quem vai fazer a atividade de síndico profissional, abra uma empresa, e eu já vou falando logo de cara que MEI não pode, Porque essas atividades intelectuais, geralmente não se enquadram no MEI, tá bom? E também o faturamento do MEI vai sair por 6.750 por mês, Totalizando 81 mil reais no ano, até que mude, Então não vai valer muito a pena. O que eu recomendo é que o síndico profissional seja no Simples Nacional, ele faça a opção pelo Simples Nacional. Então ele vai ter o custo ali de abrir a empresa, que é por volta de um salário mínimo. Ele vai ter o custo de um contador do Simples Nacional, que hoje está girando entre 300 e 600 reais, depende do contador. E o contador, pessoal, é muito importante, porque quanto mais o contador é especialista na área, mais próximo ele vai se aproximar de meio salário mínimo, tá? Então, geralmente, contadores são muito generalistas, atendem diversos segmentos, eles vão cobrar um pouquinho mais barato, mas aí vai da necessidade de cada um de contratar um profissional que esteja muito apurado do assunto, tá bom? E aí, optando pelo Simples Nacional, ele vai entrar naquela faixa de 6%, geralmente começa em 6% a tributação mensal. Ele vai precisar ter também uma conta em banco, porque essa atividade de síndico profissional é muito importante que você se atualize constantemente, tá? Então ele vai precisar fazer treinamento, ter curso, se aperfeiçoar, Então nada melhor do que ele ter uma conta em banco, para que se ele precisar de alguma coisa de crédito, alguma coisa do tipo, ele esteja com o score lá em cima. Tá bom, pessoal?
E é isso. Ele vai pagar em torno de entre 6 a 10% ao mês de imposto, né? Fora o ISS da prefeitura, que geralmente é 2%, né? Aqui em São Bernardo gira em 2%. Então ele vai ter mais ou menos aí de custo de impostos a pagar uns 8% em cima do que ele oferir de renda dentro do mês, optando pelo Simples Nacional. Um detalhe, pessoal, que geralmente síndico profissional ele não vai precisar de empregado. Mas se ele quiser contratar um assistente, quiser contratar um estagiário, alguma coisa do tipo, para que ele possa se dedicar a mais condomínios, aí ele vai ter que contratar também uma folha de pagamento. E a folha de pagamento geralmente onera aquele custo do contador, né? Porque é parte. E aí ele também vai precisar pagar todos os custos referentes à folha de pagamento. Tá bom, pessoal? Então, a opção pelo Simples Nacional, para quem fizer a opção para ser síndico profissional, no meu entendimento, é o que mais vale a pena para que você tenha uma eficiência no recolhimento dos impostos e para que você consiga ter uma boa rentabilidade aí no mês fazendo esse ofício. Tá bom, pessoal? É muito importante também que o síndico profissional, mais uma vez, tá, pessoal, que ele se aperfeiçoe sempre, porque ele vai precisar de lidar com diversos problemas dentro do condomínio, desde problemas contábeis, problema na estrutura do condomínio, né, onde ele vai precisar dominar dominar as técnicas aí de manutenção, contratação de fornecedores, tudo mais, né? Então, o síndico profissional ele vai ter que se especializar sempre, né, pessoal? Então, para isso, eu acredito que o Simples Nacional seja a melhor opção para sobrar alguma coisa para ele poder se aperfeiçoar, tá? Então é isso, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado para se você pretende ser síndico profissional e se você quiser se especializar nessa área, eu montei uma parceria aí com o Portal do Síndico. O que o Portal do Síndico faz? Ele tem um treinamento onde o síndico ele vai poder ver, além desses aspectos que eu já citei, né, de entender um pouco do prédio, entender um pouco de contabilidade. Ali o Portal do Síndico ele tem um treinamento onde ele aborda também aspectos humanos, né, de psicologia, porque afinal de contas não é fácil você atender diversas demandas de moradores com características diferentes, com personalidades diferentes, um é mais bravo, outro é mais tranquilo, né, pessoal? Saber conduzir uma reunião condominial, né, saber atuar junto com a administradora, então é muito importante se aperfeiçoar. Quem tiver interessado, eu vou deixar o link aqui com o cupom, né, que foi fornecido para o canal, com um desconto especial para quem quiser participar do treinamento do Portal do Síndico. Beleza, pessoal? Eu espero que eu possa ter ajudado. Um grande abraço, fiquem com Deus, sucesso e paz.